princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou ler mais uma vez esse versículo. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Deus, ele teve um único filho. Ele não teve vários filhos, ele teve um único filho, Cristo. E Deus, ele enviou esse único filho para que nós pudéssemos ser salvos. E Cristo, ele é essa verdadeira luz. E ele ilumina todos nós, ele ilumina o nosso caminho. Ele é a palavra que ilumina os nossos pés. Ele é a palavra que é a luz, a palavra que direciona, que nos mostra, que nos faz enxergar por onde nós devemos caminhar. E a vida de Cristo trouxe luz a todos nós. Ele veio mostrar para nós como caminhar em amor, como caminhar de uma forma que alegra o coração de Deus. E Jesus, ele iluminou diante dos nossos olhos um caminho de fé. E é só por esse caminho que nós podemos viver hoje a vida abundante que Deus tem para nós. E nós vemos na Bíblia alguns estágios de como nós podemos, de filhos de Deus. Então, Cristo, todos aqueles que creem em Cristo têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Só que existem estágios dos filhos de Deus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí eu fui pesquisar o que essa palavra filhos significa. Porque na Bíblia tem duas palavras que são usadas para filhos. E no original, essa palavra filhos, desse versículo, é teknon. E teknon é um filho que acabou de nascer, é um bebê imaturo. Então todos aqueles que creram em Cristo e o aceitaram têm o direito de se tornarem filhos, mas é um filho imaturo, um bebê que acabou de nascer. E um bebê que acabou de nascer, ele precisa de que alguém esteja lá acompanhando ele. Ele precisa de alguém para falar para ele, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Um filho imaturo, ele precisa de alguém para falar, olha, não coloca a mão na tomada porque vai dar choque. E quando a gente crê em Jesus, a gente se torna esse bebê imaturo na fé, que acabou de nascer, que tem um caminho a trilhar para que a sua fé amadureça. Um bebê, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidados especiais, mas conforme ele cresce, ele passa a ser responsável pela sua própria vida. E é sobre esse filho maduro que Paulo vai falar no segundo estágio, lá em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você for ver no original, essa palavra filhos, ela já muda um pouquinho. Se antes lá em João, um filho que acabou de nascer, a teknon, imaturo, esse filho que Paulo fala, a palavra que ele usa aqui é ruios. Ruios é um filho maduro. E um filho maduro é capaz de tomar decisões, de assumir a responsabilidade da sua própria vida e viver como Cristo viveu, transbordando graça e verdade na vida das pessoas ao seu redor, como Cristo fazia. Lá em João a gente vê, João 1,14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade.
Essa graça, essa verdade é sem fingimento, é sem falsidade, mas é algo maduro dentro dele. E aí eu fiquei me perguntando, mas quando que um filho imaturo, quando que um tecnon se torna um filho maduro, curios? Quando ele é guiado pelo Espírito. Paulo já falou. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o filho imaturo ele vai precisar de alguém lá falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não põe o dedo na tomada. Ó, se você mentir, você vai machucar o seu irmão. Se você adulterar, você vai machucar a sua família. Se você pisar o pé fora daqui, você vai ferir as pessoas que te amam. Você vai pecar não só contra Deus, mas contra o seu irmão. Mas o ruioso não. O filho maduro não, ele é guiado pelo Espírito. E uma vez que ele é guiado pelo Espírito, de dentro dele transborda a graça e verdade. De dentro dele transborda o fruto do Espírito. O amor, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Então ele não vai precisar de alguém falando pra ele, olha, não põe o dedo na tomada, porque se você pôr o dedo na tomada vai dar choque. Não vai precisar, porque ele sabe. Ele é maduro. Ele não precisa caminhar debaixo de uma lei. Porque o Espírito está dentro dele, testificando todos os dias que ele é um filho de Deus. E se ele é um filho de Deus, ele caminha como Cristo caminhou. E olha, isso não tem nada a ver com salvação. Existe uma grande diferença entre salvação e maturidade. Para você ser salvo, você só precisa crer. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma vez filho, sempre filho. A sua salvação está garantida. Só que você pode ir além. Você pode caminhar em maturidade. Você pode caminhar transbordando graça e verdade. Você pode caminhar como Cristo. Não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Porque você já entende. Porque você tem um Espírito queimando dentro de você e falando, vai por esse caminho porque aqui existe vida abundante. Vida abundante quando? Onde? No futuro? Não, agora, na terra. Então quando a gente compreende isso, tudo se torna mais fácil, mais simples de entender. Nós somos salvos. Mas eu não quero parar na salvação. Eu quero ir além. Por gratidão. Porque o que Cristo fez por nós custou tudo o que Ele tinha. E Ele se entregou naquela cruz. Ele abriu mão de seus direitos. Hoje as pessoas... Isso é bom, tá? As pessoas têm o direito de terem os seus direitos. Elas lutam por isso. Tudo bem. Mas Cristo, Ele abriu mão de todos os seus direitos. E talvez, por gratidão, seria bom que nós deixássemos o Espírito nos guiar para que a gente viva como Ele viveu. Ah, Gabi, mas se eu ficar amando muito aquele meu colega do trabalho, ele vai passar a perna em mim. Ele vai falar, essa pessoa é bobinha. Cristo, Ele amou tanto a gente que Ele se entregou na cruz e a gente passa a perna nele todo dia. Então, às vezes no Evangelho, a gente vai ter que perder para poder ganhar. Não ganhar a salvação, porque a salvação é de graça. Mas talvez ganhar uma vida, ganhar alguém que ainda não sabe que ela é salva, ainda não provou desse amor. E não existe nada melhor do que provar hoje dessa salvação. Para que esperar? Se a gente pode provar hoje. Então talvez a gente caminhando como filhos maduros, a gente dá oportunidade para que outras pessoas provem disso mais cedo, como a gente provou. Eu fico pensando, eu fui pra igreja muito cedo, mas eu fico pensando, cara, se eu tivesse ido mais cedo, seria tão legal. Se eu tivesse sentido isso mais cedo. É a mesma coisa com as pessoas ao nosso redor. E a pergunta que eu tenho hoje para nós pensarmos é: nos dias de hoje, será que nós somos capazes de ouvir o Espírito e, como filhos maduros, amar aqueles que pensam de uma forma diferente da nossa? Hoje todo mundo pensa de uma forma diferente. Cada um tem sua própria opinião.
Mas a maturidade faz com que a gente consiga amar o nosso irmão, apesar do pensamento dele ser diferente do meu. E além do caminho de fé que Jesus iluminou diante dos nossos olhos, que ele nos fez enxergar, existe também o arrependimento. E o arrependimento é uma mudança na nossa mente. No arrependimento, aquele que odiava o próximo passa a amar. No arrependimento, aquele que roubava passa a doar. Você lembra da história de Zaqueu lá? Aquele que mentia passa a dizer a verdade. Aquele que só pensava em si mesmo passa a pensar nas pessoas ao seu redor. Então o ódio dá lugar ao amor, a mentira dá lugar à verdade. A mentira sai e a verdade entra, o ódio sai, o amor entra, o egoísmo sai e a bondade, né? A empatia entra. E tudo isso a gente não precisa de que alguém mande que a gente faça. Porque o Espírito, ele tá todo dia lá dentro de nós. E a gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente não dá atenção pra ele. A gente não dá atenção. Ele já tá dentro de nós, então a gente não precisa buscar nada. Mas a gente precisa dar atenção. Precisa parar e ouvir. Talvez você não concorde com o que eu vou falar agora, mas tudo bem. A lei. As tábuas lá da lei. Todas as leis, elas são... Ela é boa ou ela é ruim? Eu vou dizer que ela é boa. Porque se tem uma criança aqui, essa criança ela colocou a mão na tomada, e chegar alguém para essa criança e repreender ela e falar: olha, não põe a mão na tomada porque você vai tomar choque. A pessoa que repreendeu a criança, ela está fazendo mal ou bem para aquela criança? A lei veio para isso. Hoje nós não precisamos mais disso porque a tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu, mas imagina que naquela época Deus vira pro povo e ele fala: ó, não come essa carne. Mas por que não vai comer essa carne? Porque Deus é ruim? Não, porque você vai pegar uma doença se você comer essa carne. E aí se aquela pessoa come a carne e ela fica doente, o que ela vai falar? Falar: ah, Deus me amaldiçoou. Amigo, Deus não te amaldiçoou. Era porque ele falou justamente isso, pra você não comer a carne, porque se você comesse a carne tinha uma doença ali que você ia pegar. Então a lei, ela era boa. E Jesus, ele cumpriu a lei e ele falou: nenhuma dessas palavras vão passar até que tudo se cumpra. Eu não consigo separar um tempo de lei e um tempo de graça. Não existe isso. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Em tudo existe graça. Até mesmo naquela ordem que teve ali: ó, não come isso. Ó, não mata o seu amiguinho. Não adultera, porque se você adulterar, você vai acabar com a sua família, cara. E as pessoas conseguiram pegar isso e falar: olha, se você fizer isso e se você fizer isso e algo acontecer é porque você foi amaldiçoado. Não. Mas é porque era uma proteção ali, como um pai que repreende o seu filho para não colocar o dedo na tomada. Por amor ele falou aquilo ali, não porque ele estava obrigando alguma coisa. Então, nós somos livres para viver em graça desde sempre. Só que a gente não entendeu isso. E quem veio mostrar isso pra gente foi Jesus. Então Jesus, ele veio, ele iluminou diante dos nossos olhos. Olha, esse caminho aqui é bom. E você não vai mais precisar de uma tábua para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Você não vai mais precisar de alguém dizendo: ó, faça isso, faça aquilo. Não, porque agora você é um filho maduro. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito está em nós, então ele testifica todos os dias que nós somos filhos. Então nós, sendo filhos, nós caminhamos como Cristo caminhou. E isso não interfere na nossa salvação. Se eu desobedecer, não importa. Um filho sempre vai ser filho. Mas se eu desobedecer, eu vou sofrer, lógico.
Se o Espírito te deu uma direção e falou, olha, vai por esse caminho aqui, porque é bom pra você, e você falar, não quero ir, tá bom. Mas também não fala que Deus te amaldiçoou depois, porque Ele não fez. Deus é bom. Ele sempre foi bom, Ele sempre será bom. Em tudo existe graça. Graça sobre graça. E à medida que a gente caminha e conhece mais de Deus, porque o Espírito está no nosso interior, queimando todos os dias, a gente consegue ter mais compaixão, consegue ter mais amor, consegue olhar para o nosso próximo que pensa diferente da gente e dizer para ele, olha, não tem problema que você pensa diferente de mim, mas a gente pode sim caminhar junto. E quando a gente caminha junto, em amor, mesmo pensando diferente, as pessoas que ainda não provaram desse amor, elas vão conseguir enxergar esse amor em nós e vão ser tocadas por ele. Olha o que está escrito em João 17. Que Jesus orou aqui. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Então, na unidade, as pessoas enxergam o amor de Deus em nós. Na divisão, elas vão nos chamar de hipócritas, elas vão apontar o dedo pra gente, e com razão. Mas na unidade, todos enxergam o amor de Deus em nós. E assim todos juntos crescem em graça e em verdade. Crescem diante de Deus e diante dos homens. E que a nossa vida possa transbordar essa verdade da palavra. Que a gente possa mergulhar na Bíblia, mergulhar em oração. Não para ser salvo, mas para crescer em maturidade. Para crescer em conhecimento de quem Deus é, em conhecimento de quem Jesus é, para entender a história, para que quando a gente for lá fora, a gente não caia em mentiras, em manipulações, porque essa verdade que vem de Cristo, ela é livre de qualquer fingimento.